aí fora, nos bares, bebendo, casando, citando em casamento, comendo, bebendo, como nos dias de Noé. Se você convida eles para virem, sempre tem uma desculpa. Todas as coisas acontecem na face da terra por duas razões: por vontade e permissão de Deus. Muitas pessoas não querem vir ao encontro de Deus. Por quê? Porque estão com a mente cauterizada, cicatrizada na mentira. A mentira deste mundo perdido, perverso, onde muitas pessoas ensinam a palavra de Deus deturpada. Aí é difícil vir ter um encontro com Deus vivo. Muitas pessoas, se você pergunta se acreditam em Deus, elas dizem que acreditam. Sim, acredito em Deus, mas um Deus superficial. Não é aquele Deus vivo, aquele que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Não é o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Não é esse Deus que eles creem. Eles creem num Deusinho superficial. Irmãos, o Deus vivo, Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso querer, Ele conhece o nosso pensar. E Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. Quando erramos, pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa. Glória a Deus, né? Nos abençoa, nós se afastamos dEle, erramos outra vez, se ajoelhamos diante dEle, pedimos perdão de novo, e Ele perdoa de novo. Ele perdoa quantas vezes nós chegamos a Ele para pedir perdão. Então Ele é bom, Ele é misericordioso, e também é um Deus de poder. É um Deus que, quando abre uma porta, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém consegue abrir. Verdade, Pai. Irmãos, não tenham dúvida que estamos a caminho do fim. A tribulação está às portas. E é por isso que as igrejas estão vazias. As igrejas verdadeiras, aquelas que pregam a essência da palavra, estão vazias. Sabe por quê? Porque isso não agrada as demais pessoas que estão com a mente cauterizada pela mentira do diabo. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele é astuto, ele é muito astuto, e ele usa as fraquezas do ser humano para desviar ele do caminho de Deus. É por isso que nesta passagem, todos que foram convidados a virem à mesa do Senhor disseram que tinham algo mais importante para fazer. Um comprou bois, o outro estava casando, o outro tinha que ver os bens materiais, e assim por diante. Para tudo se tem tempo, menos para Deus. Menos para Deus. Aí, quando a turbulência pega, quando as provações chegam, muitos aí buscam ou tentam buscar a Deus. Tentam vir na igreja, buscar uma Bíblia para ler, sem saber para onde vai. Irmãos, o ser humano, ele é feito por Deus, é criatura do Deus vivo. Nós temos uma ligação espiritual com Deus. Quando esta ligação, este cordão umbilical espiritual está ligado no Criador, Ele nos direciona em tudo que a gente vai fazer. Ele nos protege
põe seus anjos e arcanjos para nos guarnecer. Aleluia, Jesus. Ele sara as nossas enfermidades. Ele blinda o nosso corpo para que não entre enfermidade. Ele dá uma sobrevida para o ser humano. Glória a Deus. Ele dá alegria, porque a alegria verdadeira somente em Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Tem pessoas que não entendem o agir de Deus. Aí precisam ser provadas, precisam ser moídas para compreender o agir de Deus na vida. Tem pessoas que Deus prova 2 meses, tem outras que Deus prova 5 meses, tem outras que Ele prova 1 ano, outras 2 anos, outras 5 anos, É verdade. outras 10 anos. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O ser humano que é sábio, ele se rende a Deus. Em qualquer momento. Sim. Em qualquer momento. Mesmo estando numa situação boa, financeiramente, com a família, tranquilo, ele se rende a Deus. Isto é ser sábio. Aqui está a maior fonte de sabedoria que o ser humano pode ter, a palavra de Deus. A palavra de Deus se renova a cada dia. Irmãos, nós temos um Deus vivo, que quando dobramos os nossos joelhos, verdadeiramente, para reverenciar a Deus, para orar, Ele ouve. Amém, Jesus. Sabe quando que Deus não ouve as nossas orações? Quando você faz aquela oração meio sem vontade, meio por obrigação, sabe? Aquela oração rotineira por obrigação. Não, irmãos. Quando ir orar a Deus, você precisa se desligar do mundo. A prioridade é Deus. Não que nem esse cidadão aqui, que casou não podia ir. O outro comprou os bois, tinha que ver. O outro comprou um campo. E o que Jesus fala no final? Eu vos digo que nenhum destes varões que foram convidados e não vieram, provará da minha ceia. É, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E mais, irmãos, para complementar essa palavra, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João mais adiante. João capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Jesus, ele muitas vezes falava por parábola para seus discípulos. E as autoridades da época, os sábios que tinham daquela época, não conseguiam entender. Mas o seu discípulo entendia. De pé, irmãos, para reverenciarmos a palavra de Deus. Todo mundo achou? João 8, 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém, irmãos? Pode se assentarem. Sim, Deus. Quando Jesus falava aqui, ele colocou, vocês percebem o texto que ele tem um se antes. Agora eu pergunto a vocês, vocês querem ser discípulo de Jesus? Glória a Deus.
Sim ou não? Sim, né? Todo mundo vai dizer que sim. Só que o próprio Jesus diz o seguinte: se queres ser meus discípulos, tem que permanecer na minha palavra. É, Deus. Sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Sabe por quê? Muitos doutores da lei até hoje não compreendem a palavra de Deus, irmãos. Porque eles não são discípulos de Jesus. Eles não permanecem na palavra. Uma vez não permanecendo na palavra de Deus, você não pode ser discípulo. E você não sendo discípulo, você não conhece a verdade. E se você não conhece a verdade, você não é liberto. Você é servo. Servo de quê? Do pecado, da mentira, da enganação, das astúcias de Satanás. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até as juntas e a medula do ser humano. Aqui está claríssimo, claro, como a água cristalina. Tem um ser antes. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, não só da boca para fora, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Por isso que tem muitas pessoas que estudam a Bíblia. Eu conheço pessoas que têm 2, 3 doutorado, pós-graduação, e não conseguem compreender a palavra de Deus. Para compreender este livro, que é a maior fonte de sabedoria do ser humano, isso aqui é mistério. Você tem que estar na palavra. Você tem que permanecer na palavra. Aí você se torna discípulo de Jesus. Aí é aberto o véu para você conhecer a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que te leva para o céu, a verdade que te liga ao Criador. Glória a Deus. Por isso que no dia de hoje, domingo, a maioria das pessoas não trabalham neste dia, mas sempre tem uma ocupação outra para fazer, por desconhecer a palavra de Deus. Preferem passear, preferem qualquer outra coisa, menos estar na presença de Deus. E se você não está na presença de Deus, meu irmão, você não é discípulo de Jesus, e você não consegue adentrar na verdade que liberta, que faz com que você enxergue quando um pastor está mentindo, deturpando a palavra de Deus. Que tem muitos por aí que fazem isso. Tem muitos pregadores que torcem a palavra de Deus a seu favor. Irão pagar um preço muito alto. Irmãos, não importa o jeito que você vive, o jeito que você está, o que importa é que o teu coração esteja verdadeiramente em Deus. Não importa onde que você vai orar, porque a pessoa que permanece, que está em Cristo, o coração dela não sobra lugar para mais nada. Cristo preenche tudo. A pessoa passa a refletir a imagem de Deus. Aleluia. Passa a andar como Jesus andou. Ele passa a ser humilde. A pessoa pode ser o mais arrogante da face da terra. Quando ele se converte verdadeiramente, quando ele conhece Jesus, ele passa a ser humilde. É verdade, Pai da luz. Ele passa a falar como Jesus falou. Palavras dóceis,
e fortes quando é preciso, com autoridade quando é preciso. Ele não consegue segurar para ele aquilo que Deus coloca no coração dele. Assim é um cidadão quando se converte verdadeiramente. Porque tem muitas pessoas que você conversa, ele diz: eu sou convertido, eu sou crente. Crente é tudo aquele que crê. O diabo também crê, sabia? Ele crê que ele vai vencer, mas ele não vai. Tem gente que crê na cachaça, outros crê na sua própria força, mas aquele que crê verdadeiramente em Deus, que deposita tudo nas mãos do Senhor, seu corpo, alma, espírito, seus negócios, seu emprego, sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos, tudo, este está em Cristo. E este passa a refletir a imagem de Cristo. Jamais um cidadão que está em Cristo, ele vai cometer um ato em desacordo com a vontade de Deus. Por exemplo, um adultério. Jamais. O cidadão não consegue. Não consegue. Jesus resumiu os mandamentos em 2, para facilitar para nós o nosso entendimento. Primeiro, amar ao Senhor Deus de todo o coração, de todo o entendimento, toda a alma. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sempre digo que se você ama o teu próximo, você não vai roubar ele, você não vai matar, você não vai levantar falso testemunho contra o teu próximo. É simples. Uma atitude bonita do presbítero, né? Fazendo a campanha do quilo. Pode contar com a gente, irmão. Isso é uma atitude linda. Os irmãos têm que se ajudar quando há alguém necessitado. É verdade. É isso, é permanecer na vontade de Deus. Porque, irmãos, digo uma coisa para vocês: a tribulação está às portas. É só você acompanhar a atualidade, o que está acontecendo, para vocês terem o entendimento das profecias bíblicas. Logo, templos, paredes, templos físicos não terão valor nenhum. O maior valor que um ser humano pode ter é o amor dele com Deus. É o amor de Deus para com ele. É a proteção de Deus. Por isso que, às vezes, Deus nos prova, irmãos. Porque o ser humano, ele é falho. Nós, seres humanos, somos falhos. Somos pecadores. Por mais que sejamos ou tentamos de todas as formas não pecar, a gente peca. O único santo que pisou nesta terra, que não pecou, nem nas suas palavras, foi Jesus Cristo. Aleluia. Nem o Pedro, nem o Paulo, nem a Maria, nem o Gervásio, nem o Porfírio, todos pecaram. Ninguém foi imaculado, como muitos falam, imaculado, imaculado. Imaculado que não tem mácula. Estão errados. O único que não teve mácula foi Jesus Cristo. Aleluia. Mas, irmãos, quando nós vivemos da dependência de Deus, isso é para nós vivermos da dependência de Deus, sempre buscando,
sempre pedindo a proteção de Deus, sempre agradecendo a Deus pelo fôlego da vida. Porque tem muitas pessoas que reclamam. Eu tenho observado o seguinte, que a maioria das pessoas que passa por provação é porque reclamam da vida, é porque reclamam da situação que estão. Aí Deus prova mais, dá mais um pouquinho. O dia que você passar a agradecer a Deus de manhã, quando você levanta, obrigado Senhor por esta noite, por mais um dia, sem se preocupar com o resto, com as juntas de boi, sem se preocupar com a noiva, com o campo. Primeiro Deus, você vai ver que tudo vai mudar. Amém, Jesus. Mateus 6,33 diz que se nós buscarmos primeiramente a Deus e a justiça de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É tudo. É todos os desejos do nosso coração, irmãos. Tem pessoas que ficam a vida inteira buscando uma pessoa para casar e não encontra. Porque não busca Deus em primeiro lugar. Porque quando ele busca Deus, o que ele deseja, se estiver de acordo com a vontade de Deus, acontece. Todos os desejos. Olha que Deus maravilhoso que a gente tem, hein? E eu posso dizer para vocês, irmãos, que isto acontece comigo. Não que eu sou santo, não. Sou um pecador como qualquer outro. Mas Deus conhece o meu coração. Tem me abençoado muito ultimamente. Muito. E eu sou muito grato ao Deus vivo, por Ele estar na minha vida, por Ele me dar a sua proteção, por Ele permitir eu estar respirando. Sou muito grato. Sou muito grato a tudo que Ele me deu. Sou grato também pelas provações que Ele me fez passar. Sou muito grato pelo último acidente que eu passei, que Ele me moeu para fazer eu enxergar o amor dEle. Todas as costelas quebradas, clavícula, me tiraram um baço fora, pulmão perfurado, desenganado de uma junta médica. Deus fez eu passar por isso, irmãos. Mas hoje estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Então a palavra que eu deixo hoje é: põe Deus em primeiro na vida de vocês. Eu sempre costumo perguntar para os demais irmãos: o que é que vocês vêm fazer na igreja? Sempre deixo esta interrogação: o que vocês vão fazer na igreja, irmãos? Coloquem Deus por primeiro na vida de vocês e verão o quão grande, poderoso, misericordioso e amoroso que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade, uma salva.